Senhor, aqui estamos mais uma vez, através desse processo de comunicação, nos reunimos virtualmente e vimos pedir a Tua bênção, a Tua paz, e que durante esses minutos que nós vamos conversar a respeito das verdades espirituais, a espiritualidade maior possa nos intuir a todos, nosso coração e mente estejam abertos para os ensinamentos que o Mestre Jesus tem para nós a respeito da vida. Que a paz de Deus esteja com todos nós nesses momentos. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Estamos trabalhando esta obra monumental, que é o Livro dos Espíritos. Estamos então no livro número 4, que fala sobre esperanças e consolações. O capítulo 1 fala sobre penas e gozos terrenos. E o item que trata deste assunto hoje é o item que fala sobre perdas de entes queridos. Está na questão 934 à questão 936. Sobre perdas de entes queridos. É um tema muito difícil de se falar, porque nos envolve a todos e nos faz refletir a respeito da vida quando ela se extingue, a vida material do corpo físico. Este é um assunto para muitas pessoas, como eu diria, desagradável. Isto porque vivemos numa sociedade ocidental na qual este fenômeno sempre foi tratado como algo a ser temido, dada a nossa ignorância. Por aqui há uma tendência do afastamento da ideia do fenômeno da morte. Muito mais, não queremos sequer falar em morte. Há uma espécie de temor trazida pela ignorância e o medo daquilo que virá após essa passagem pela vida. Então, nós continuamos a ter medo, a ficarmos distante deste assunto, ao qual é um assunto que envolve a todos nós. Nós sabemos de que tudo que existe no nosso planeta, toda espécie de vida, ela tem assim a dádiva de Deus, um período da existência na matéria. Então todos os seres vivos, os animais, as plantas, e por que não dizer os seres humanos, todos nós temos dado por Deus uma carga de energia vital, com a qual nós vamos estar aqui nesse plano de existência. Essa energia vital, chamado fluido cósmico vital, é como se nós tivéssemos vamos comparar uma pilha, né? Uma bateria, aquilo que nós utilizamos muitas vezes num controle remoto, onde nós acionamos e desligamos equipamentos. E de tanto nós usarmos, nós vamos percebendo de que com o tempo aquela energia vai se desgastando e chega no momento em que aquela pilha ou aquela bateria não mais pode emitir energia e então perde o seu valor como objeto de uso, objeto material. Essa é uma comparação mais ou menos que nós queremos fazer no que diz respeito à nossa existência. Todos nós temos uma carga de energia cósmica vital, dada por Deus e com a qual nós sobrevivemos aqui neste plano de existência. Nós chegamos com essa carga de energia vital e o conhecimento da sua duração, da sua durabilidade, pertence a Deus. Então temos que lembrar que esta é uma realidade pela qual todo ser vivo passa, mas que nós, ocidentais,
Criamos assim um verdadeiro horror a este assunto. Quando nós vamos estudar essas questões ou falar a respeito, muitas pessoas se afastam e não querem sequer escutar. Não é que nós estamos aqui apregoando o terror ou o medo, mas trata-se de uma realidade que nos alcança a todos. O escritor e amigo José Carlos Rodrigues, melhor dizendo, ele, num dos seus artigos, ele diz: o homem é o único animal que tem a consciência de que um dia morrerá. Ter consciência da morte é ter consciência do limite da própria existência. Os filósofos do Iluminismo, século XVIII, eles conceituavam de que a morte era o fim total e absoluto, período em que o materialista ganhou a notoriedade. Mas Sócrates viveu um pouco antes, era inclusive uma pessoa que acreditava na reencarnação. Ele fala a esse respeito quando ele diz que é fundamental a morte, porque permite que a alma se distancie novamente da matéria, falando de reencarnação, e na esfera essencial, o espírito, alcance o verdadeiro conhecimento. Então, segundo ele, é necessário que isso exista para que nós possamos passar por esse ciclo e irmos avançando até o espírito, buscando conhecimento, iluminação, ele possa alcançar esses conhecimentos que lhe trará uma vivência, uma forma de vivenciar a realidade da existência do espírito como um todo na sua passagem cíclica sobre o planeta Terra. Então, meus queridos, no islamismo, por exemplo, os muçulmanos eles acreditam que vivendo conforme os ensinamentos divinos, não há por que temer a morte. Assim, seguem tranquilos, aguardando a reencarnação. Seguir os conselhos divinos faz com que haja paz de espírito e não tema a morte. Mas para o hinduísmo, a morte é uma passagem para a nova dimensão. Para o budismo, a morte é uma mudança de ciclo. Assim, ela não é vista como algo mórbido, mas como a oportunidade de crescimento espiritual. Então, meus queridos, nós que estamos vivendo no mundo ocidental, que viemos numa existência muito calcada no materialismo, que é o ganho, que é o possuir, quando a morte chega, é a perda. E nós não estamos acostumados a perder, porque tudo aquilo que se nos cerca, nós achamos que somos donos, que é nosso, e não queremos perder. O ente querido, uma planta, um animal, qualquer coisa que nós perdemos, nós sentimos a falta, mas não de uma falta de um sentimento sublime, mas como perda de algo que era posse, que era muito próximo, e que entra no desespero quando se perde. Então, todo aquele, diz Paulo, que confia em Deus, ele diz, não queira que seja vocês, meus queridos, como aqueles que não têm esperança. Porque aquele que se apega demasiadamente à vida não tem esperança no futuro. Lembremos aquilo que Emmanuel fala a respeito da felicidade parcial do planeta, quando ele assevera, dizendo que é aprender a viver com o essencial, ter fé no futuro. A fé no futuro é aquilo que nos traz a fortaleza da confiança e da certeza de que aquilo que se acaba se renova. A própria natureza nos mostra isto. As plantas, por exemplo, elas vêm da semente cresce, se reproduzem, têm o seu ciclo de vida e depois deixa a sua semente e morre. Então, essa carga energética que nos dá um período de existência,
ela é muito relativa. Nós vimos, por exemplo, árvores gigantescas de 300, 400 anos, o jequitibá e tantas outras, mas vimos também plantas pequenas que simplesmente vivem poucos meses. Então, cada qual tem o seu período, assim como aqueles que vêm e deixam esse mundo ainda na idade terra, porque cada um cumpre aqui, no plano de existência material, o seu período cíclico, vem viver as suas experiências, contribuir para o progresso e seguir caminho afora. Vamos ver então o que diz a espiritualidade na questão levantada pelo codificador, questão 934, Kardec pergunta aos espíritos: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independe da nossa vontade? Sim, independe da nossa vontade a partida de um ente querido. E os espíritos dizem o seguinte: esta causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. Ela é própria do ser humano. Então é uma prova de expiação para todos, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos. Então, quais os meios que nós dispomos de comunicação, já que aqueles nossos entes queridos, como é sabido, eles passam para um novo tipo de vida, um novo ciclo de existência no mundo espiritual, deixando o mundo material. E o espírito continua vivendo. E quando nós sabemos de que eles ainda vivem, ficamos contentes e felizes, porque os encontraremos em algum momento. A espiritualidade esclarece, então nós temos alguns meios de comunicação entre eles. Toda vez que nós nos deitamos e dormimos, o corpo físico fica em repouso e o espírito se liberta. E nós vamos ao mundo espiritual, em comunicação com aqueles que estão vivendo nessa esfera de existência. Quantas vezes nós voltamos, dizemos: sonhei com meu pai, com a mãe, com um parente meu desencarnado? Isso trata-se de um encontro de almas no mundo espiritual. Então, meus queridos, não vamos perder a esperança de saber de que o sofrimento da perda não é o fim, é apenas um período. E aquele que tem fé em Deus tem esperança de que um dia nós nos encontraremos no mundo espiritual. E quem sabe, em outra existência, pela misericórdia divina, poderemos retornar a este mundo mais uma vez, a coexistir juntos. Esta é uma grandeza da dádiva divina. Então, meus queridos, está aí a mediunidade, estão as psicografias, que são mecanismos de comunicação do mundo extrafísico com o mundo material. Quantas vezes Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, foi acionado pela espiritualidade para trazer recados e cartas daqueles que desencarnaram e queriam trazer consolação e conforto àqueles que ficaram. Então, quando nós temos essa consciência de que a vida continua do outro lado, não nos entramos em desespero. Nós ficamos firmes e felizes por saber de que o nosso ente querido continua vivo em outra existência. A saudade continua a fazer parte, que é o sofrimento, o sentimento da ausência física. Mas a certeza de que o espírito continua vivo em outras dimensões nos fazem
mais tranquilos e mais equilibrados. Vamos ver então o que é que a espiritualidade responde ao codificador na questão 935. Ele diz: que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Porque há pessoas que não acreditam na comunicação entre vivos e chamados mortos, entre aspas, entre o espírito encarnado e o desencarnado. Lembremos, por exemplo, que Jesus conta a história, a parábola do mal rico e Lázaro, que quando os dois desencarnam, cada um vai para uma dimensão do mundo espiritual, de acordo com as suas obras, com a sua forma de viver, a sua existência física. Lá, Jesus nos conta de que o rico, estando num momento de sofrimento da sua consciência, ele olha, espia e vê Lázaro em outra dimensão. Como ele diz mesmo, no seio de Abraão, um lugar de alegria e de felicidade. Então ele diz para o pai Abraão, diz: Senhor, permita que Lázaro venha aqui, onde eu estou nesse tormento, e venha me refrescar a língua. O pai Abraão responde dizendo que não é possível porque há uma diferença muito grande entre onde estás e onde Lázaro está. Que diferença é esta? A diferença de vibração. A diferença daquele que soube viver com dignidade moral e espiritual para aquele que passou pela vida por passar, que usou os recursos econômicos e financeiros, conhecimento, para o seu próprio devaneio e deixou de lado a moral e a religiosidade, o amor e a paz, a caridade e a confiança em Deus. Então, o mestre diz de que, além disso, há esse abismo. Ele diz: mestre, então permita que Lázaro vá ao mundo material e fale com os meus irmãos e os aconselhe para que eles não venham para esse tormento. E aí o pai Abraão diz: ele tem Moisés e os profetas que os ouçam. Então, um recado para nós, de que daqueles que estão no mundo espiritual, nas suas dificuldades, nos ensina dizendo que nós temos que mudar de atitude e ter uma vida mais digna, para que nós possamos alcançar os lugares celestiais, onde a bondade e o amor existem. Vamos dar ouvidos, sim, aos conselhos e às orientações. Mas ele pergunta o que pensar das comunicações, porque tem pessoas que negam terminantemente essas comunicações. A espiritualidade responde: não se pode haver profanação quando há reconhecimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que provoca é que os espíritos que vos são afetuados se manifestam com prazer. Sim, a comunicação entre encarnados e desencarnados é uma grande realidade. Hoje, as próprias religiões que negavam esta comunicação admitem, como aquelas crenças do passado, de milênios atrás, que já admitiam a existência do mundo espiritual, da reencarnação e das comunicações entre encarnados e desencarnados. Então, através da mediunidade, que é um mecanismo dado por Deus, nós podemos adentrar ao mundo espiritual, podemos nos concentrar. Então, você que perdeu o ente querido, meu querido irmão, não se desespere, porque ele vive em outra dimensão. Não chame a toda hora, mas sente e faça uma prece, porque essa vibração da sua boa vontade e do seu amor chegará até ele, nessa outra dimensão de existência, e se lembrará sim que continua sendo amado. Kardec, o codificador, faz um comentário muito breve. Ele diz que a possibilidade entre as comunicações dos espíritos é um bem muito doce e uma consolação
que nos proporciona um meio de nos encontrarmos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, ele se aproxima de nós, permanece ao nosso lado, nos enviam mensagens e nos inspiram do bem. Sim, eles continuam em outra vida, em outra existência. É assim que os nossos queridos chamados santos, eles continuam a nos inspirar, nos instruir pela intuição, pela a forma de mentalizar a nós nesse estado, quando nós nos concentramos e buscamos misericórdia, compaixão, entendimento, esclarecimento do mundo espiritual. E ele não nos é negado. Portanto, vamos acreditar em Deus, de que Deus não nos abandona, não nos deixa jamais. Os Espíritos estão aí, sim, em toda parte, falando de amor, falando de verdade, de justiça e de caridade. O estado do Espírito hoje, no mundo espiritual, corresponde de acordo com a sua existência, daquilo que ele fez com o seu livre-arbítrio, daquilo que Deus o concedeu como liberdade de uma nova vida. Os egípcios, os caldeus e tantos outros povos da antiguidade, eles já tinham essa certeza de que a vida não se extingue na morte, ela continua, e essa é uma esperança. Jesus veio nos falar de esperança, veio nos falar de paz, não veio nos falar de desespero, mas veio nos falar de fé e de esperança, porque a vida continua em outra dimensão. Dizem os budistas de que a morte é o início da vida. Lembre-se de que quando uma semente é lançada à terra, ela morre, mas ela brota a vida. Quando nós deixamos o corpo físico material, essa couraça sobre a qual o espírito se manifesta, quando nós a deixamos aqui, vamos ao mundo espiritual, vamos prestar conta da nossa existência, vamos viver uma nova realidade. Esta é a grande esperança, esta é a grande confiança de que nós continuaremos sempre. Aqueles a quem nós amamos, que partiram, deixando os nossos olhos com as lágrimas e o coração quebrantado pela sua ausência, continuam a existir, sim, em outra dimensão. E vamos confiar em Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, de que a vida continua em outra existência. Quem sabe um dia nós os encontraremos, sim, em outra dimensão, em outra esfera de existência. O nosso querido amigo espiritual Miramês, ele nos fala a esse respeito. Ele diz o seguinte: ninguém morre, apenas deixamos de ver a forma material. Porém, a essência permanece viva. O que chamamos de morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Se pensas que quando um ente querido morre, estás enganado, achando que os perdeu, porque tudo se dá no sentido de uma nova vida. Estás, sim, não perdestes, mas estás ganhando um novo amigo no plano espiritual, os quais estão aí, a todo momento, a buscar em nós a nossa força, a nossa fé e a nossa confiança. O ente querido que se foi,
continua e continuará existindo no mundo espiritual. Todos sentimos a separação física, diz Miramês, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer e nos consolar por saber que o nosso ente querido continua vivo em uma outra dimensão de existência. Que satisfação! Saber que aquele que nos deixou continua vivo em outra dimensão. E Deus sabe o período de cada um de nós. E tendo essa consciência, como dizem os nossos irmãos da fé do islamismo, os muçulmanos acreditam que vivendo conforme os ensinamentos divinos, não há por que temer a morte. Assim, seguimos tranquilos, aguardando pela reencarnação, uma nova existência para crescermos e alcançarmos novas dimensões. Lembremos de que Deus não criou seres especiais, não criou anjos. Cada um passou pela sua estrada. Aquele que nós chamamos e conhecemos por Miguel, pelo arcanjo, ele também trilhou os caminhos que estão propostos para todos nós, mas que tiveram a fé e a coragem de vencer as suas diferenças, de vencer a força da matéria e, através de uma nova existência, uma nova compreensão de vida, alcançar lugares celestiais que estão propostos por Jesus para todos nós. Meus queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa consolar todos os corações. Sabermos de que estamos aqui. Vamos partir, mas vamos voltar. Vivos sempre pelo amor, pela misericórdia e a vontade de Deus, até nos encontrarmos no mundo dos espíritos e nos abraçarmos felizes por nos reencontrarmos mais uma vez. Que a paz de Deus esteja com todos. Que tenhamos uma boa semana. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu trabalho. Viva na paz. Ame sempre. Perdoe sempre. Porque Deus está sempre presente ao nosso lado. E Jesus nunca vai nos desamparar. Que assim seja.